Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conversa de Quinta. Olá, gente, tudo bom? Olha só quem voltou, o Astolfo. Mas é porque hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto macabro, sinistro. A gente vai falar um pouquinho sobre serial killers. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Christopher Nóbrega, sou autor da saga Por Trás do Véu. Inclusive o primeiro livro, Os Cinco Pilares, ele já saiu, tá em pré-venda, tá? Você pode fazer o acesso direto no site da editora, que é a editora School, ou você pode utilizar o link da bio do meu perfil, que é o @os cinco pilares, e fazer, né, já entrar lá e ir direto para a loja, tá bom? Se você fizer a compra agora, você vai receber... Nossa, pareceu aquelas propagandas da TechPix, né? Se você fizer a compra agora! Mas é basicamente isso. Se você fizer a compra agora do livro, você vai receber o livro, o marcador e um não perturbe para você colocar na porta e ficar livre para maratonar os cinco pilares, tá? Eu também sou autor do e-book 10 mais 5, que ele é um livro de contos, ele está disponível para venda lá na Amazon. Você pode ir lá na Amazon, digitar 10 mais 5. Inclusive, gente, deixa eu contar uma coisa. Esses dias eu estava procurando o link do livro, aí eu fui abrir o Google e botei 10 mais 5. E o Google me deu o seguinte resultado: 15. Eu fiquei tipo, obrigado, seu Google. Tá bom? Desculpa aí. Mas enfim, você pode procurar na Amazon, ou para não ter esse problema, né, do Google ser um pouco grosso com você, você pode ir lá na bio do meu perfil, também tem um link, ok? Eu não sei se vocês sabem, na verdade eu já divulguei aqui no IG, né, os cinco pilares, eu já divulguei que eu vou participar de algumas antologias nesse segundo semestre do ano, e uma delas é da editora, eu não sei se é Lettre ou se é Letri, ou alguma pronúncia entre esses extremos, eu vou deixar linkado aqui, o IG da editora, que é uma antologia sobre serial killers, a verdadeira face do mal. Pois é. Você sabia que serial killer pode ser o seu vizinho do lado? Aquela senhorinha super tranquila que fica lá na lá na varanda, olhando você passear com seu cachorro? Pois é. A questão da antologia é exatamente essa. Vão ter aqueles serial killers, aqueles assassinos ou aquelas pessoas que são evidentemente perturbados, e aquelas pessoas que não são tão perturbadas assim, ou pelo menos não aparentam. Eu escrevi um conto chamado Marta. É um conto de uma empregada doméstica. E eu não vou dar spoiler não, tá bom? Você faz o seguinte, você acessa o IG lá da editora, se informa sobre, né, a disponibilidade de compra, etc. E quando eu tiver mais informações também eu vou divulgar aqui no meu perfil, tá bom? Provavelmente a gente pode até fazer um IGTV, alguma coisa. Não vou prometer, tá? Se vocês quiserem que eu faça um IGTV especial sobre sobre serial killer, sobre essa antologia, etc., você deixa aqui nos comentários, tá? Uma última coisa, antes da gente passar para o vídeo em si, é que eu tenho um aviso que eu tenho um canal no YouTube. Edição, bota aquele tan 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 tan. Pois é, nem todo mundo sabe. Na verdade, algumas pessoas sabem, me acompanham lá no YouTube e vêm comentar aqui nos cinco pilares. Outras pessoas simplesmente ignoram, mas é um canal bem flopado, tá, gente? Eu vou falar a verdade. Não tem nem 100 inscritos. E se você gosta de cultura nerd, quer me ver um tanto quanto mais descontraído, a gente vai falar de temas bem diversos, etc. Vai sair vídeo novo na próxima semana, tá? Você segue lá, é o Vamos Nerdar. O link também tá onde? Exatamente. Eu falei, eu sei que você respondeu aí. Na bio do meu perfil. Exatamente. Então vamos lá. Como vocês sabem, o sistema do Conversa de Quinta é o quê? Eu trago um autor e a gente conversa sobre como ele começou a escrever, sobre quais são as inspirações, faz um bate-bola, enfim. É uma conversa para que a gente possa conhecer melhor
o autor, né, que está por trás de determinada obra. Gente, eu comprei um novo café. Eu sou apaixonado por café, você já deve ter percebido. E é um expresso, alguma coisa assim. Nossa, maravilhoso. Mas enfim, vamos voltar. E aí o autor de hoje é o George Bau. Gente, é um nome, é George Bausch. Eu acho que é essa a pronúncia. Vai ficar como George, ok? Pode ser George também, né? Já que a gente tá no Brasil, eu vou chamar de George, tá? Não me odeia. Eu boto apelido em todo mundo, tá? Não fica com raivinha, não. É porque ele é meio trevoso, é a pessoa, né? Não fica com raivinha, não, tá bom? O George, George, vou chamar de George. O George, ele tá participando dessa antologia, né? Tem um grupo de autores no WhatsApp, que a gente fofoca horrores, fala mal de todo mundo. Mentira. A gente fala da antologia, de aspectos de escrita, etc. E aí eu lancei um convite lá para algumas pessoas que quisessem participar do Conversa de Quinta, que aí, né, a gente programa datas, fica mais fácil, faz já um agendamento, uma coisa profissional, enfim. E o George topou participar. E aí eu fiz naquele mesmo esquema, né? Mandei algumas perguntas para ele e ele gravou pra gente responder. Então vamos lá? Vamos ver as respostas do George? Olá, eu sou George Bausch, autor do conto O Preço, disponível na Amazon, e também participante da antologia Serial Killer, A Verdadeira Face do Mal, da editora Lettré. Tenho outros projetos em andamento e você pode conferir na minha página do Instagram. Primeira pergunta: qual ou quais são as suas principais influências literárias? Aquelas pessoas que te colocaram no meio de escrita ou que te inspiraram a escrever ou que serviram de um pontapé inicial, enfim. Christopher, nas minhas histórias eu busco sempre trazer bastante suspense. Eu gosto muito do terror, né? E muito do horror. E eu gosto muito de surpreender o leitor também. Então, algumas das minhas referências, né, as principais, Agatha Christie com seu suspense, o terror com o Stephen King e a crueldade com o George Martin. Eu acho que ele gosta muito de deixar vários sentimentos pro leitor, né? Tanto de gostar de um personagem muito carismático e também de tirar a vida de algum personagem em que você imagina ser o protagonista que vai chegar ao final da história, conquistar o trono, mas em algum momento, daqui a algumas 3 páginas ou daqui a alguns capítulos, ele vai matar o personagem de uma forma muito cruel. E ele é rico em detalhes desse tipo, né? Ele sempre capricha muito nas cenas de horror, né? De causar um sentimento ruim pro leitor ali. E eu gosto muito também do seriado The Following, com Kevin Bacon, o serial killer e outras pessoas também ali, outros antagonistas que participam da trama, eles são muito cruéis com os assassinatos, com os personagens, as pessoas envolvidas, né? Eles sempre causam uma dor no telespectador ali ao ver a crueldade que eles utilizam nas cenas. Eu me espelho bastante nessas histórias, nesses autores. Eles fazem boa parte da minha bagagem aí que eu tenho carregado com a escrita. Algumas pessoas eu confesso que eu não conheço, mas gostei. Segunda pergunta: como você começou a escrever e como você se relaciona com esse processo de escrita? Eu comecei a escrever após escrever o TCC da minha faculdade, né? Eu fiz uma história para um jogo de espionagem e anos mais tarde voltei a praticar a escrita e agora isso se tornou algo rotineiro, né? Praticamente todos os dias eu saio do trabalho, ou até antes do trabalho, coloco alguma música que eu gosto, algum classic rock ou então uma música clássica e escrevo aí quase que por 1 ou 2 horas, até mais horas, dependendo da situação que eu tiver. E se tiver com uma imersão muito grande, eu tiver tempo, né, para poder escrever, eu vou a umas 4 horas aí quase que por dia.
Ah, legal, legal. Tem algumas pessoas que é meio que escrever é meio que surge, né? Assim, tem uma hora que, por mais que você já, eu sempre escrevi, eu sempre senti vontade, sempre gostei de desenvolver escrita, enfim, mas tem uma hora que meio que dá um, quase como um estalo, né? Pelo menos comigo foi assim. Terceira pergunta. Fala sobre as suas publicações. Eu sei que você escreveu um conto, né, que está na Amazon, não é isso? Tem essa antologia. Sinta-se à vontade, o espaço da câmera é seu. Recentemente eu lancei um conto na Amazon que se chama O Preço. Nele eu conto a história de um personagem que acorda em um ambiente hostil, escuro, estranho, cheio de coisas acontecendo, e ele não sabe como ele foi parar lá e também não sabe por que ele não consegue se mover. Fui convidado pelo escritor Leônidas Facchetti a participar do seu livro de contos, que será lançado em breve, e nele eu conto a história de um personagem que está na sala de aula numa sexta-feira à noite. A professora está passando bastante matéria na lousa e o antagonista começa a discutir com a professora, ele está alterado. O protagonista, vendo aquela cena deplorável, ele entra na discussão, pede para o rapaz se acalmar, só que um grande problema começa a surgir a partir dali. A professora e o Carlos passam grandes perigos. Estou participando da antologia Serial Killer, a verdadeira face do mal, da editora Lettré. Nele eu conto a história de um protagonista que está indo visitar o tio no interior de São Paulo, está numa estrada perigosa, de terra, cheio de mato e outras coisas, e ele encontra o corpo de uma pessoa na beira da estrada. A partir dali, a vida do Raul vai se transformar. Inclusive, eu baixei o preço. Eu ainda não li, mas eu vou, quando eu ler eu te dou as minhas opiniões, tá? E eu acho que a gente poderia passar para uma outra pergunta, que no IGTV passado eu abri, né? Eu até pensei, eu disse, nossa, eu acho que as perguntas estão começando a ficar meio batidas. E aí eu pedi para as pessoas me mandarem perguntas novas, e aí me mandaram várias perguntas novas. E aí cada novo conversa de quinta eu vou incluindo uma pergunta, tá? Se eu ver que essas novas perguntas estão rendendo mais, talvez eu tire uma das que eu já faço, talvez tirar o bate-bola, não sei. Se você quer que eu tire o bate-bola, você comenta aqui, tá? Mas é a nova pergunta, né, de uma das pessoas que fez foi a Cris Lopes. Beijo, Cris. Ela perguntou: qual o lugar mais inusitado que rascunhou uma ideia? Ah, eu já escrevi em muitos lugares. Eu já escrevi na fila do banco, na fila do mercado, no ponto de ônibus, dentro do Uber, no meio do trânsito e também dentro do ônibus, estando sentado em pé. Eu estava ali digitando a todo momento, continuando a minha história naquela imersão gigantesca, né? Parece que um filme estava passando dentro da minha cabeça enquanto o mundo real estava aqui acontecendo. Ah, eu sou assim também. Se me vem a ideia, eu escrevo aonde eu tiver. Eu já escrevi, tipo, já arranquei pedaço sabe aquelas embalagens de papel pardo? Já arranquei um pedaço e escrevi um negocinho é, que eu precisava lembrar. Já fiz coisas do gênero, assim, de escrever em ônibus. Na verdade, em ônibus, não. Em ônibus eu normalmente leio. Mas, assim, já escrevi muito. Ponto de ônibus, então, nem se fala. Aí agora a gente vai pro bate-bola, tá? Eu falo uma coisa, você rebate ela dando a sua resposta. Então vamos lá. Eu não vivo, eu não vivo sem. Completa aí a sua, né? Com o que você não vive sem? Não conseguiria viver sem poder ouvir as minhas grandes bandas favoritas como Guns N' Roses, Pink Floyd, Janis Joplin, Led Zeppelin e também escrever. Esses dois em conjunto são perfeitos. Não dá para viver sem. Nossa, só musicão. Assim, eu gosto muito da Janis, né? Eu gosto da intimidade da Janis. Eu gosto da Janis. Mas eu sou, assim, quem já viu vídeos, eu tenho uma blusa que eu amo, que é do Dark Side of the Moon, que é um dos meus favoritos do Pink Floyd. Mas adoro. Essa aí representou. Uma comida. Uma comida, assim, sua comida favorita, uma comida, enfim. Talvez vocês não acreditem, vocês vão achar que minha esposa está com uma faca aqui me ameaçando do meu lado,
mas na verdade a lasanha dela é fantástica. Não dá para ficar sem, é quase um vício. Eu quero a todo momento, só que eu não paro de engordar, né? Então eu tenho que dar um tempinho. Assim, lasanha é o tipo de coisa que não dá. Quem vai recusar? Quem é que vai recusar uma lasanha? Precisa consciência. Eu não quero. Não. Ninguém vai recusar. Gostei da resposta. Uma bebida. Eu gosto muito de uma cerveja, uma água para poder matar a sede, mas eu sou muito fã do energético Monster também. Sempre que eu posso, tomo pelo menos uma vez na semana para dar aquele up e aquela vontade maluca de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Olha a publi, né? Olha a publi. Inclusive, Monster, me patrocina. Esse é o momento que vocês tiram um print, tá? Que assistiram Conversa de Quinta. E por último, um filme. Sou um grande fã do Homem-Morcego e não teria como ser diferente. Eu sou muito fã do filme O Batman o Cavaleiro das Trevas. Para mim, é o melhor filme de super-herói até o momento. Nossa, esse é muito bom. Por último, eu queria que você deixasse sei lá, uma ideia, uma palavra de conforto, um chamado para acompanhar a antologia. Eu tenho certeza que a Lettre ou a Letrie, que é a editora da antologia Serial Killers, vai adorar. Mas vai lá, o tempo de câmera é seu. Christopher, eu quero agradecer pela conversa de quinta, foi muito divertido e quero convidar a todos vocês para conhecer o meu Instagram, conhecer o meu conto na Amazon e conhecer os novos contos que estão por vir. Um grande abraço para todos e fiquem em paz. Então, gente, foi esse o nosso episódio 11º do Conversa de Quinta. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Caso vocês tenham algumas perguntas, né? Alguma nova... eu tenho uma sugestão de uma pergunta incrível que eu queria ver os autores respondendo. Pode mandar. Eu pergunto assim, tipo, como não sou eu que vou responder, se você quiser perguntar, tá com dúvida no dever de matemática, manda que eles respondem. Eles se viram. Dá pra gravar em casa, aí dá pra jogar no Google, pergunta. Enfim. Saibam sempre que a magia está em todo lugar. Lembrem de se hidratar sempre. O mais difícil foi me hidratar nesse vídeo, né? Tomei café horrores, mas enfim. E sejam sempre muito bem-vindos.